Vamos agradecer a Deus, mais do que nós temos agradecido, né? Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois que a chuva aqui me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu,
fazer em nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos trazer uma princesa linda que vai fazer uma ministração assim especial. Presta atenção no que o Senhor quer falar com você através dessa princesa. Amém? Olha que nome lindo, Radassa. Quem tem uma Radassa? Radassa. Amém? Se concentra no que o Senhor quer falar com você. Sou teu servo, quero obedecer tua voz, teu amigo. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu quero te ouvir, estou aqui. Fala comigo, Senhor. Sou teu servo, quero obedecer tua voz, teu amigo. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser
Deus, Radassa. Fala, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Obrigada, princesa linda. Você representa a nossa geração de crianças, viu? Vem cá, dá um beijo. Deus te abençoe. Fica com Deus e recebe ali seu presente, tá? Meus amores, bom dia. Bom dia com alegria. Eu ia chamar a equipe agora para fazer uma dança do bom dia, porque diz que tem gente aqui que nunca viu falar da dança do bom dia. É verdade? E o pior é que esse ano eu não ensaiei de novo, gente. Vocês iam ver a coisa terrível aqui dançando. Amores, mas a gente vai dançar mais tarde. Mas eu gostaria de chamar aqui uma pessoa muito especial. O ano passado ele esteve aqui assistindo o seminário. Ele veio como seminarista. Mas eu fui convidada, através da tia Keila, lá de BH. Faz assim, tia Keila. Para conhecer esse lindo projeto chamado Claves, que significa chaves. E eu fui a Belo Horizonte, conheci o projeto, fiz um curso de 3 dias. E tudo que a gente aprende de bom, eu acho que a gente deve compartilhar. Não deve ficar para a gente. Então, eu achei uma das coisas mais ricas, inclusive para o momento. Momento em que o país vive tantas estatísticas tristes em relação à sexualidade das crianças, em relação às investidas de Satanás. Então, eu pude aprender tanto aqueles 3 dias. Então, hoje, eu queria trazer o pastor Ivan aqui, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite. Só pode subir, pastor Ivan. E ele vai trazer uma linda palestra para nós sobre o Claves. E lá nós podemos aprender sobre brincando, nos fortalecemos, oficinas para enfrentar situações difíceis. Eu queria que você, nesse momento, se acalmasse, a gente não conversasse muito, porque as informações são muito importantes. Talvez o que você vai aprender aqui vai mudar a situação de milhares de crianças, da sua cidade, do seu estado, da sua igreja, da sua família. Então, vamos estar atentos? Pastor Ivan, muito obrigada por ter aceitado o convite e nós vamos orar pelo Senhor. Vamos abaixar nossa cabeça? Vamos orar? Pastor Alexandre, já uma tarefa para o senhor pode orar pelo pastor. Obrigada. Levante sua mão para cá, vamos abençoar o nosso abençoado pastor, né, Ivan? Começa a profetizar, fala com Deus, fala, Senhor, fala comigo. Pai, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Peça ao Senhor que Ele possa, em nome de Jesus, operar tanto o querer como efetuar. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos entregar o Teu Filho. Pai, Ele se preparou tanto para esse momento, porque Ele sabe que Ele vai fazer, Pai amado, não para o homem, mas para o Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, toma o Teu Filho do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao nosso coração nessa manhã. Meu Deus, o nosso coração ele está ardendo, querendo mais e mais de Ti, meu Pai. Assim como João disse, meu Deus, importa, Senhor, que o Senhor cresça neste ambiente e que o Teu Filho venha diminuir. Meu Deus, que possamos, meu Deus, dizer quão bom e agradável é estar na casa do Senhor. E nós cremos, recebendo, em nome de Jesus, quem toma posse da vitória, dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Bom dia, que Deus abençoe, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar o nosso coração, não só nessa manhã, mas de uma forma muito especial nessa manhã. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Ano passado eu estive como seminarista, foi uma bênção, como que o seminário tocou no meu coração. E com muito temor e com muita gratidão no coração, é que eu estou aqui agora para compartilhar um pouquinho. Tarefa muito difícil que a tia Carlinha me deu, porque quando eu escutei o áudio, né, falando um pouquinho, que eu perguntei, tia Carlinha, bom, me fala um pouquinho, o que você acha que eu devo estar ministrando, falando? Ela pediu para resumir 3 dias em um tempo específico. Eu falei, uau, esse desafio é enorme, mas Deus dará graça e nós conseguiremos fazer em nome de Jesus.
Sou de Belo Horizonte, já deu para perceber o sotaque de mineiro, uai, não é verdade? Mineirinho, uai. Né? Tem uma turma aqui de Minas, não tem? Cadê a turma de Minas? Uau! Deus abençoe. E todas as caravanas, né, do Brasil. Que Deus possa continuar fortalecendo, abençoando o seu ministério. Eu não imaginava que trabalharia com crianças. Mas, em 1996, eu fui conhecer um projeto social ali em Belo Horizonte, Ministério Programa Criança Feliz, trabalhava com criança e adolescente em trajetória de rua. Eu fui conhecer. E, nesse ir conhecer, eu fiquei ali para desenvolver um trabalho educativo, né, com crianças e adolescentes. E eu me lembro que teve algo que mudou a minha história. Uma santa mordida que eu recebi no braço de um menino. E quando ali eu recebi aquela mordida, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Bom, lá no Nordeste, pastor, penso que diriam assim, onde eu fui amarrar minha égua, não é isso? Onde eu fui amarrar minha égua? Não acredito. Jegue, o jegue, desculpa, muito obrigado pela correção. Mas foi a partir daí que Deus falou ao meu coração. Ou você se capacita e busca formas de lidar com essas crianças e adolescentes, ou você não vai conseguir ajudar. Ou você não vai conseguir fazer diferença. E desde 96, então, temos trabalhado com crianças e adolescentes, com trajetória de vida nas ruas, crianças em comunidades, na igreja, em diversos locais. E em 95, eu conheci o programa Claves. Desculpa, 2005, eu conheci o programa Claves. Essa é uma das oficinas que a tia Carlinha mostrou. E esse livro aqui é para sorteio, tá, tia Carlinha? Tá? E depois tem alguns, se você quiser adquirir, tem alguns lá no final do corredor, dos intervalos, pode procurar. E além do curso Brincando Nos Fortalecemos, existe um para trabalho com família. Então, se você quiser conhecer metodologia para trabalhar com família, bons tratos em famílias, como ajudar os pais a ensinar sexualidade para os filhos de uma forma saudável, de acordo com a faixa etária, como trabalhar disciplina e limites sem violência e maus tratos, e vários outros. Como trabalhar bons tratos com os idosos jogando, brincando. Como trabalhar bons tratos com o meio ambiente, brincando, jogando, com atividades, com canções, danças, dentre outros. Você vai conhecer aqui nesse livro, e tem um kit pedagógico também. Esse livro também é para sorteio, tá, tia Carlinha? Tem 2 e fica aqui para sorteio. Bom, eu queria conversar um pouco, fazendo um percurso aqui com vocês. Deixa eu treinar aqui, um minutinho, para ver se vai dar certo. Eu vou usar aqui o slide, eu ficarei do lado de cá para ficar mais fácil. E, teste. É para cá, não é? Isso, eu tenho que apontar para cá. Isso. Opa! Primeiro, deixa eu... ligado está. Se alguém puder me dar um help, eu estou fazendo alguma coisa errada. Bom, enquanto aqui não funciona... socorro, obrigado, Bim. Falarei um pouco sobre um tema que, a princípio, ele é muito difícil. Violência. Violência contra a criança, violência contra o adolescente. Mas eu quero mostrar para vocês que, apesar da situação difícil, apesar de violência, falarmos de violência, maus tratos contra a criança e adolescente, existe esperança. E dizia já a minha mãe, há muito tempo atrás, que é melhor prevenir do que... Nós podemos trabalhar estratégias de prevenção. Muito obrigado. E, através de estratégias de prevenção, nós podemos, então, ajudar a proteger muitas crianças e adolescentes. Se eu estou aqui hoje, foi porque um dia alguém me protegeu. Não era para estar aqui. Porque, aos meus 8 anos de idade, eu me lembro de uma situação doméstica. Né, fomos ali uma família que sofreu muitos tipos de violência, muitas situações de violência. Violência física, violência psicológica. E eu me lembro quando, em determinado momento, a minha mãe apareceu com um machado, devido a uma situação que tinha acontecido. E ela com aquele machado na mão, eu só me lembro que, com muita tensão, 8 anos, ali sentado do lado do fogão de lenha, ela disse assim para mim, eu vou te matar. E aí, você vai para o cemitério e eu vou para a cadeia. E eu só me lembro que, quando ela baixou aquele machado, eu olhei para ele vindo para a minha cabeça. Enquanto ela baixava o machado, minha irmã apareceu e segurou o cabo. Não sei de onde ela veio. Mas se ela não tivesse me protegido, e não tivesse dito, corra daqui agora, eu não estaria aqui hoje. E você pode proteger uma criança. Você pode fazer a diferença.
Você não faz ideia da geração que você está levantando. E uma das formas de você levantar essa geração é protegendo, cuidando. Mas para cuidar, precisamos fazer uma pergunta. O que é violência? Você entende o que é violência? Peço desculpa por usar uma expressão de uma mãe, que uma vez ela disse para mim assim, vou usar a mesma expressão. Um homem passou a mão na bunda da minha filha. E ela completa essa frase dizendo assim, ainda bem que ele não fez nada com ela. Conceito de violência. Dependendo da forma que você entende o que é violência, você se mobiliza, ou não. Dependendo do conceito que você tem, isso é um tipo de violência. Chamou minha atenção essa semana, nesse episódio de abuso sexual relacionado a crianças, adolescentes que treinavam na ginástica olímpica, quando em um dos relatos do coordenador da seleção olímpica, ele diz assim, olha, na época, nós considerávamos o que estava sendo dito como brincadeiras. Então, ninguém fez nada. Por quê? Não era violência, não era maus tratos, eram brincadeiras. A partir do momento, então, que o que estava acontecendo eram brincadeiras, por que eu preciso agir? Por que eu preciso fazer alguma coisa? É só uma brincadeira de criança? É só uma brincadeira entre os adolescentes? O conceito faz diferença. A sua forma de enxergar faz diferença. E quando nós falamos de violência, é para cá, né? Oi? Para lá. Então, vamos lá. Aê, obrigado. Alguém me deu um socorro ali, muito obrigado. Quando nós falamos de violência, estamos falando de ações, né, que elas são desenvolvidas de formas não acidentais, mas intencionais. É interessante que nós escutamos, às vezes, a frase assim, olha, fulano, por que você fez isso com essa criança? Foi sem querer. Tem certeza? Como assim? Eu não tinha intenção de marcar aquele menino com a ponta do cigarro. Talvez muitas das crianças que vocês atendem chegam com a mão marcada, ou partes do corpo marcadas. Eu não tinha intenção, foi sem querer. Tem certeza? Será que foi mesmo? Porque existe uma intencionalidade. Nós estamos falando de ações ou omissões. E elas acontecem no dia a dia, impactando o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento espiritual da criança, do adolescente, o desenvolvimento social. Ou seja, existem danos, sim, que podem ser causados a uma criança ou um adolescente a partir do momento que ele está inserido num contexto de violência e maus tratos. E isso é um grande problema. Agora, vai dar certo, hein? Ainda bem que vocês têm muita paciência. Graças a Deus por isso. E quando nós avançamos um pouco nesse conceito que estamos chamando de violência, a Viviane Guerra nos traz alguns apontamentos muito interessantes. Primeiro, quando ela fala na transgressão do poder ou do dever. Ou seja, quem tem o poder ou o dever de cuidar, de ensinar, de educar, de proteger, transgride. Ou avança transgredindo, indo além, ou negligencia esse papel. De diversas formas. Então, comece a observar as crianças e adolescentes que vocês lidam no dia a dia. Comece a observar o contexto, comece a observar quem cuida. E você encontrará características, né, que podem apontar para situações de transgressão de um poder. Eu já entreguei esse menino para Deus. Já escutou essa frase? Já entreguei esse menino, essa menina para Deus. Ou seja, não posso fazer mais nada, ou não quero fazer mais nada, ou não devo fazer mais nada. Agora já não é comigo mais. E as situações vão acontecendo. E nós observamos que no dia a dia, crianças estão vivenciando essas situações. A ideia de coisificação. Ontem, quando o Lucinho falava, né, pregava, várias vezes eu estava lembrando essa ideia de coisa. Ou seja, se eu não entendo que criança é pessoa, e talvez você vai pensar assim, isso é óbvio. Tem certeza? Observe no dia a dia. Quantas crianças não são cumprimentadas enquanto se cumprimenta o adulto? Já parou para olhar? Já observou? Espera aí, mas é pessoa. Mas se é pessoa, por que eu mando calar a boca? Por que mandam calar a boca? Eu faço isso com adulto? Mas por que a criança sim? Como eu lido com essa pessoa no meu dia a dia, se eu estou dizendo que é pessoa? Porque no contexto de violência, existe a ideia de coisa. Se é coisa, me pertence. Bom, lá em Minas, normalmente nós não falamos coisa. Nós falamos o quê?
Trem. Então pense que eu estou com esse trem na mão. Não é verdade? Se eu estou com esse trem na mão e esse trem é uma coisa, o que eu posso fazer com essa coisa? É uma coisa. Está no meu poder. É meu. Eu detenho. Eu faço o que eu quero. Muitas crianças estão sendo educadas e ensinadas dentro desse contexto. É uma coisa. Se é coisa, eu determino, eu faço, eu trato. Como se diz um outro ditado, talvez eu vou lembrar muitos aqui, é de menino que se torce o pepino. Já ouviram esse? É de menino que se torce o pepino. Então, é cedo que eu tenho que começar interações agressivas. Interações agressivas, porque a criança... Existe todo um conceito, uma cultura de que criança só aprende dessa forma. Interessante, o adulto aprende diferente. E o adulto que já está com o desenvolvimento cerebral, né, avançado, ele aprende de um outro jeito. Então, por que a criança aprende a partir da agressão? A partir de maus tratos? Como assim? Sendo que nem a capacidade de interpretação de um adulto ela tem. Alguma coisa está equivocada, alguma coisa precisa ser revista. Opa! Realmente eu estou apanhando. Eu estou sendo agredido por esse passador de slide. Bom, vamos lá. E quando falamos desses conceitos, desse aspecto importante que envolve a violência, eu preciso buscar aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, que eu sugiro que quem não leu ainda, leia. Mas leia com uma leitura correta, uma leitura que não seja a leitura equivocada que nós vemos muito por aí. Desde que o Estatuto veio, se passa a mão na cabeça das crianças e dos adolescentes. Hoje as crianças podem fazer o que quiser. Quem disse? Onde está escrito? Não encontrei ainda nos 267 artigos do Estatuto nenhum deles que falasse isso, nenhum deles que tratasse dessa forma. Pelo contrário, criança precisa de instrução, orientação, limite, educação e ensino. E o Estatuto, no seu artigo 3º, fala que criança e adolescente gozam de todos os direitos inerentes, direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Olha novamente a perspectiva de que criança é pessoa. Isso é muito importante, nós analisarmos no nosso dia a dia se estamos lidando com as crianças dessa forma. Exemplo, se criança é pessoa, eu escuto. Quantas vezes ela é escutada dentro da sua sala de escola dominical? Dentro da célula. Você escuta? Você leva em consideração o que uma criança fala? Ou não? Só você fala e você tem todo um conteúdo a ser passado, então você não pode escutar aquela pessoa, porque é muito importante que você faça um repasse de conteúdo, de informações. Criança é pessoa. E quando nós asseguramos os direitos fundamentais da criança e do adolescente, nós criamos oportunidades e facilidades, isso é muito importante. Pense que, se você está aqui hoje, se nós estamos aqui, é porque foram criadas oportunidades e facilidades para o nosso desenvolvimento. E nós precisamos, então, nos preocupar com as crianças. Estamos criando oportunidades e facilidades para elas? Estamos criando as condições favoráveis para o desenvolvimento dela? Se nós criarmos essas condições, elas vão desenvolver pelo menos nessas 5 áreas. Olha o que está no Estatuto. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. E olha o espiritual. Dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 8069 de 1990. Mas nós precisamos criar as condições para que isso aconteça de uma forma saudável. É dever de quem cuidar da criança e adolescente e garantir proteção. O que está ali no início do artigo? De quem? Quem mais? E poder público. Ou seja, responsabilidade primária da família, sem dúvida. Mas, lá em Minas Gerais, quando uma criança está com muita energia para gastar, quando a criança está exatamente igual aquele hino da Cassiane, 500 graus de puro fogo santo e poder. E a criança está ali aprontando muito, menino. Nossa, menino, eu vou chamar sua mãe? Quando aquele menino está passando por um problema, chama quem? A mãe. Onde está o pai? Onde está o tio? Onde está o avô? Onde está o vizinho? Onde está o dono da padaria? Onde está o mototaxista? Onde estão os empresários da região? Onde está a igreja? A responsabilidade de cuidar e proteger é de todos.
primária da família. Mas, em algum momento, eu sou comunidade. Em algum momento, eu sou sociedade em geral ou sou poder público. Se você se enxergar em um desses contextos, de fato, onde houver uma criança que você estiver presente, ela estará protegida. Não importa o lugar. Ela pode estar no supermercado, ela vai estar protegida porque você está lá. E você tem a visão, espera aí, é meu dever, é minha responsabilidade proteger e cuidar. Se eu entendo isso, ela pode estar passeando no shopping, elas estarão seguras no shopping, porque você está lá no shopping. Ela estará segura ali no campinho de futebol, porque você está passando por lá. Ela estará segura na igreja. Nem sempre é isso que acontece. Não sei se você sabia, casos reais, vou contar só um. Há 1 mês e meio atrás, numa igreja em Belo Horizonte, uma menina de 4 anos foi abusada sexualmente desde o banheiro. Você sabia que isso pode acontecer dentro da sua igreja? Se nós não adotarmos as providências necessárias? Se nós não tivermos um olhar de proteção? E são muitos outros casos que lideranças, líderes de louvor, de jovens, estão envolvidos em violência contra criança e adolescente dentro do ambiente da igreja. Me lembro, numa instituição social em Belo Horizonte, que um homem que abusou de várias crianças, em determinado momento ele tinha sido premiado pela instituição como o melhor educador social daquela instituição. No entanto, quando se descobriu, já tinha passado muito tempo. Se nós não ampliarmos o nosso olhar de proteção, muitas crianças ainda sofrerão, e do nosso lado. Mas eu acredito que isso está mudando. Eu acredito que se você está aqui, é porque você entende, eu sou um agente de proteção. Eu sou um agente de prevenção à violência contra a criança e adolescente. Eu farei diferença. Onde eu estiver, uma criança estará segura e protegida. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de nenhuma dessas situações. Negligência, maus tratos, crueldade, opressão. No entanto, temos visto ainda muitas cenas, muitas situações. Muitas crianças ainda estão inseridas nesse contexto. Pense no seu dia a dia. Pense as crianças que você está trabalhando na igreja, se você é de uma escola, de uma organização social. Pense nas crianças. O que está acontecendo? Criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade como pessoas humanas. Esse conceito é muito importante. Em processo de desenvolvimento, sujeitos de direitos civis. É diferente de falar a criança pode fazer o que quiser. A criança pode fazer o que der vontade. Não é isso que o Estatuto fala. Ela só fala o seguinte: enxerguemos crianças como pessoas que estão em processo de desenvolvimento e também têm direitos. Direito de ser feliz, direito de brincar, direito à educação, direito a conhecer Jesus. É um direito da criança. Só que nós temos que fazer com que esses direitos sejam garantidos. E nós precisamos entender, em especial, que criança está em processo de desenvolvimento, porque nós cobramos muito das crianças, muitas vezes. E vou dar um exemplo concreto. Certa vez, uma criança de 7 anos estava chorando, estava muito triste, muito chateada. E, de repente, a mãe vira para essa criança: para de chorar, menino! Você está parecendo criança. Quantas cenas talvez você já viu por aí? Porque eu não entendo que está em processo de desenvolvimento. Já cresceu, já é homenzinho, já é mulherzinha. Você já é adulto, quase adulto, rapazinho. E é mesmo. Mas devemos ter cuidado quando utilizamos essas expressões. Ele é rapazinho para quê? Igual adolescente. Ele é rapazinho quando tem que assumir uma responsabilidade de alguma coisa que eu falei para fazer. Mas, em determinado momento, quando ele pede para fazer alguma coisa, ô menino, você tem que crescer para fazer. Uai, tem alguma coisa estranha? Então, nós devemos ser cuidadosos. Ou seja, estamos, de fato, enxergando essa perspectiva do processo de desenvolvimento da criança? Respeito à inviolabilidade da integridade. Então, isso é muito importante. A criança tem que ser preservada na sua integridade física, moral, psicossocial. Mas será que nós estamos trabalhando para isso? Fato real, uma colega estava com uma criança lá no Peru, e ela estava ministrando, falando que Deus é amor, Deus é pai. E uma criança, ela tinha 9 para 10 anos, ela olha para essa professora e diz assim: professora, Deus é pai? Deus é pai, e é um pai muito bondoso. Não. Se Deus é pai, Deus não é bondoso. Porque pai faz isso aqui com a gente. Quando ele levanta a camisa, estava todo machucado, de surras que ele levava do pai. Isso é ser pai? Então Deus é pai?
Imagine o que as crianças estão pensando quando você ministra. Você já parou para pensar que eles podem estar fazendo uma leitura equivocada do que você ministra? Se você não age no contexto da criança, se você não conhece, não entende, se você não avalia a perspectiva do desenvolvimento dela, o contexto social e se ela está inserida em situação de violência, existe uma expressão que nós costumamos, né, falar, que o tiro pode estar saindo pela culatra. Pode estar indo para o lado errado. Nós não temos tempos mais para atirar para trás. Nós não temos mais tempo para que o nosso ataque, né, o nosso confronto, seja errado. Pelo contrário, o tempo é curto, estamos levantando uma nova geração. Então, temos que ser assertivos, temos que usar as melhores ferramentas que o Senhor Jesus nos concede e utilizarmos com muita destreza. E Ele trouxe você aqui porque Ele está te capacitando, para que você use essas ferramentas e você faça diferença em contexto de violência também. Opa, para cá. É dever de todos velar pela proteção. Eu estou reforçando muito isso, porque eu queria que realmente você entendesse que onde você estiver, se houver crianças e adolescentes, elas estarão seguras por sua causa, mas depende do seu conceito, depende do que você entende, depende da forma que você enxerga, depende do jeito que você pensa. Apesar disso tudo, por que será que isso acontece? Pode passar o vídeo 1, por favor? Aconteceu com o vídeo. Dentro da sala, ao lado da professora, agente de proteção, como assim? Por que isso está acontecendo? Pode passar o segundo, por favor? Próximo, esse vídeo. Não, acho dentro de Agente de proteção acho bem. violando a integridade física, a integridade psíquica de uma criança, a integridade moral, impacto no desenvolvimento físico. Como assim? Será que esses responsáveis por essa criança estão sendo um agente de proteção? Pode passar? Pode passar. Muitas crianças estão sendo vítimas de violência no Brasil, em função de negligência. Nós falamos muito da violência sexual, mas existem outros tipos também. Imagine que quase 18 mil crianças podem ter sido vítimas de abuso sexual em 2015. Isso segundo dados do Disque 100. 18 mil? 50 por dia? 2 por hora? Como assim? Bom, mas infelizmente a situação é pior. Por quê? Isso é uma subnotificação. Aqui são dados apenas do Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional. Não tem dados dos mais de 5 mil conselhos tutelares do Brasil, o Ministério Público. Não tem os dados aqui do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por exemplo. E, segundo especialistas, esse número aqui é apenas 10%. Então, multiplica por 50 vezes 10. São 500 por hora, no mínimo. E isso estamos falando só de violência sexual. Fora outros tipos de violência. Negligência, violência física, violência emocional, violência psíquica. São muitos os números, são muitas as crianças que no dia a dia estão vivenciando várias situações de violência. E são muitas as formas, por exemplo, de violência física que acontece. Mas a violência física está muito comum, está muito no nosso cotidiano. Por exemplo, vejam os games que as crianças jogam, que os adolescentes jogam. Vejam as canções, como, por exemplo... Oi? Eu fiz amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. Descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa. Que estranho. A relação cotidiana é construída assim? Por quê? Por que, então, a violência física ela está tão presente e ela se faz de uma forma tão naturalizada? Mas, como diz uma outra canção antiga, um tapinha não dói, só um tapinha. É só um tapinha.
Ou, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, amor, é sonho, é ternura. Então, a relação se constrói como? Entre tapas e beijos. E isso se leva para a educação de filhos. Isso se leva para diversos contextos. Então, não tem problema dar um beliscão numa criança porque ela está bagunçando. Não tem problema dar um puxãozinho de orelha, foi um puxão de orelha com amor. Não tem problema fazer várias coisas que são de contato físico. A minha pergunta é, você faria com um adulto? Se não faria, por que com a criança? Por que o processo educativo é diferente? Por que a forma de enxergar a criança é diferente? Sendo que com um adulto, dependendo da forma que se interage, é lesão corporal, e com a criança não. Por quê? O que acontece com a nossa forma de enxergar a criança que nos leva a desenvolver processo de agressão física? Mas, além disso, tem o abuso emocional. Muitas situações de abuso emocional, que elas acontecem por quê? Exemplo, falta de disponibilidade parental. Não tenho tempo, não estou disponível. Nossa, mas que canseira que esse menino me dá. Nossa, esse aqui é muito difícil, ele é muito chato. E à medida que essa é a forma de enxergar a criança, nós temos um grande problema. Porque a qualquer momento isso pode se desdobrar numa fala. Não precisa ter contato físico, mas falas que agridem, falas que menosprezam, falas que mostram que você é pior, você é menor, você não vale. Talvez você ouviu muitas frases como essa na sua infância, mas se você está aqui hoje é porque você foi resiliente, você superou isso, você conseguiu reconstruir, você conseguiu não deixar que essas falas, essas frases conseguissem te derrubar. Só que muitas crianças ainda não conseguiram. Muitas crianças ainda estão num estado difícil, porque essas frases têm significado. Principalmente se foi papai e mamãe que falou essa frase. A criança acredita, porque papai e mamãe não mente, porque papai e mamãe são referências. Então, se papai e mamãe falam, você é o quê? Elas vão acreditar. Atribuição inadequada de características da criança. Seu burro, você é isso, você é aquilo outro. Comparações, você não é igual sua irmã, você não é igual sua irmã, seu irmão. Por que você não faz assim? Por que você não faz igual fulano, igual ciclano? E a criança vai entendendo cada vez mais que, de fato, então ela não sabe, ela não é, ela não dá conta, ela não consegue, porque ela não é semelhante a fulano ou a fulana. O que é uma criança cotidianamente ficar escutando isso? É muito difícil. Dificuldade em aceitar a individualidade da criança. Agora, como que nós podemos mudar isso? É mais fácil do que parece. Basta eu verificar se estou pensando dessa forma. Entendo que a criança é uma pessoa e que ela existe, isso já vai ajudar bastante. Se é pessoa, o meu trato com essa pessoa muda. Se eu entendo que é uma pessoa que existe, que tem sentimentos, que tem emoções, que chora, que fica triste, fica com raiva. Crianças não podem nem ficar com raiva, né? Ô menino, para de ficar com raiva, papai do céu não gosta. Por que a gente não fala assim com o adulto? E por que com a criança assim? Percebam que a nossa forma de lidar, quando falamos de adulto e quando falamos de criança, ela muda radicalmente, mas necessariamente não muda para uma forma saudável de lidar. Muda para uma tentativa de educação, mas que pode estar permeada de violência e maus tratos. Então, pensemos que em muitas situações, não é o abusador não é quem está lá, pode ser eu. Eu posso estar abusando de uma criança. Abusando, por exemplo, dentro da perspectiva psicológica. Dependendo do que eu falo, do que eu trato, a forma de agir, de interagir. Eu posso estar sendo muito agressivo. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, quaisquer ambientes, na escola. Eu entendo que a criança é vulnerável mesmo. Ô menino, no meu tempo, eu já mexia com a cozinha, então você tem 8 anos, vai lá para a cozinha e se vira, faz você a comida. Eu estou entendendo que a criança é vulnerável mesmo? Ou estou fazendo reprodução de histórias? Como o pastor Lucinho disse ontem, os tempos mudaram. Então eu preciso entender também que no meu tempo eu fazia muitas coisas, eu tinha muitas aprendizagens, mas agora existem outras. Existem outras aprendizagens. Valores não, valores continuam, mas aprendizagens que a criança precisa ter, ou a forma de aprender, mudou.
Antigamente usava palmatória, não usava? Aí agora não usa. É outro método. Então nós precisamos pensar nisso. Como utilizar novos métodos de educação, inclusive dentro de casa. Tia Carlinha, deixa eu te pedir um favor. Quando faltar 15 minutinhos, você me avisa? Obrigado. Quantas crianças estão sendo negligenciadas? Eu lembro um caso de uma mãe que ela falou assim: graças a Deus que meu filho não fica na rua. Ele é adolescente, ele chega em casa, mas que bênção, que bom. Ele chega estuda de manhã, chega em casa, almoça, fica a tarde toda em casa. Graças a Deus. Ele fica a tarde toda no computador. Fazendo o quê? Com qual supervisão? Com qual orientação? Crianças estão sendo negligenciadas muitas vezes dentro de casa. Crianças estão sendo negligenciadas espiritualmente. Isso é muito sério. Se elas estão sendo negligenciadas, já parou para pensar que você está agredindo? Você está cometendo uma violência? Não dando a assistência necessária para que seu filho ou sua filha cresça? Ou para que a criança da escola dominical cresça de forma adequada? A criança que está no seu círculo de relacionamento, talvez você está sendo negligente. Mas, se isso está acontecendo, não vai acontecer mais. Porque eu creio que você vai fazer o melhor cada dia mais. E que você vai ter um olhar muito atento para cada criança que estiver no seu círculo de relacionamento. Por que essa violência acontece, esse tipo de violência? Por que a negligência acontece? Alguns erros. Erros, por exemplo, no processo de apego. Essa vinculação afetiva, se ela não for desenvolvida de uma forma adequada, a criança é deixada de lado, a criança é largada. Por que eu vou me importar com a cria? Por que eu vou me importar com esse menino ou com essa menina? Eu não tenho apego, alguns dizem, eu não tenho empatia. E se isso acontece, nós temos um grande problema. Entenda que se você lida com crianças e adolescentes, você tem que ser empático. Se você lida com criança e adolescente, você tem que se preocupar com todas. Não seja negligente, mas, pelo contrário, seja ativo no cuidado e na proteção, seja ativa no cuidado e na proteção. Modelos geracionais estão sendo passados. Meu pai faz, minha mãe faz, então eu faço também. Isso pode ser um problema, dependendo do modelo. A cultura local pode fazer grande diferença. Comece a observar a cultura do seu bairro, da sua cidade. Crenças. Eu falarei um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Oi? E o abuso sexual, que nós falamos tanto. Do abuso sexual, que pode acontecer sem contato físico, com contato físico. Eu vou pular esse vídeo. Eu estou vendo que o tempo está passando um pouco mais rápido do que eu esperava. Mas, o que acontece? Precisamos estar atentos e entender que abuso sexual pode ser, sim, aquela passada de mão. Não só na menina, mas também no menino. Porque nós preocupamos muito com as meninas, isso é um fato. Mas, quando lidamos com crianças, independe do sexo. É menino ou menina, precisa de proteção. Mas, normalmente, a menina fica aqui, né, debaixo das minhas asas, e o menino não. Vai lá brincar com seus colegas? Não, é macho, né? Vai lá, pode ir lá. Lá onde? Fazer o quê? Brincar de quê com quem? E muitas vezes não sabemos. E esse menino pode estar sendo abusado. São muitos os casos de meninos que são abusados sexualmente. Muitos os casos. Mas menino não fala porque é homem. Então, homem sofrer abuso, ainda mais se tiver uma mulher envolvida, que é isso? Que história é essa? Isso não acontece, não. Pelo menos essa é a mentalidade, porque é homem. Pode acontecer entre crianças. A forma de lidar é diferente, mas uma criança pode abusar de criança, então tome cuidado. Quando, por exemplo, você deixa as crianças brincando sozinhas, porque são crianças. Espera aí, estão brincando com quem? Fazendo o quê? Dentro de qual contexto? Não é só porque é criança e que esteja brincando que não precisa de supervisão, que não precisa de acompanhamento. A violência sexual pode acontecer adolescente com adolescente. Às vezes nós pensamos assim, adolescente é descolado. Não, eles estão namorando. O que aconteceu entre aquele menino e a menina? Eles ficaram. Ficaram? Como assim? Mas ele disse que se eu não ficasse com ele, se eu não desse um beijo nele, ele não ia mais conversar comigo. Isso é consensual, então, esse beijo? Ou será que foi uma prática abusiva?
muitos adolescentes também estão inseridos em contexto de abuso. Existe uma busca de gratificação pelo ofensor, por aquele que agride. Existe uma gratificação em coibir, exercer violência, em praticar uma interação onde o outro está sob o domínio. Isso é um elemento que compõe a questão do abuso contra crianças e adolescentes. Assimetria de poder, alguém manda e outro obedece. Alguém tem mais capacidade do que o outro. E o uso dessa capacidade, exercendo coerção e manipulação do outro, é um dos elementos que nós encontramos no contexto do abuso. E não necessariamente é físico. Exemplo, um homem que ele abusava de uma menina de 3 anos e ele falava assim: mas eu sinto tão bem quando você me abraça. Nossa, é tão bom quando você está no meu colo. Capacidade de raciocínio diferente. Desenvolvimento em níveis diferenciados. Onde, então, a partir disso, manipulação, sedução, coerção. Olha, não pense que adolescente é tão descolado assim. Porque o abusador tem uma capacidade, alguns dizem, usando uma palavra popular, tem uma lábia. Uma capacidade de sedução, de manipulação, que pode conseguir. Por isso que os seus olhos precisam estar abertos, você precisa estar atento, e você fará diferença para proteger crianças e adolescentes. Não dá para validar a relação de um adulto com uma criança, com um adolescente. Não é algo consensual. Esse é um consentimento não válido. Não quer dizer que com um adolescente, um adulto, tendo uma interação sexual com um adolescente, isso é válido? Só porque ela quer? É consensual? Como assim? Processo de desenvolvimento diferenciados. O cérebro ainda em formação. O cérebro carregado da perspectiva, da parte emocional. A parte racional ainda em processo de formação até 27, 28 anos. Então nós temos aí uma diferença muito grande que não dá para consentir. Será que você está enxergando bem isso? Violência? Será que você está enxergando no âmbito familiar? Como? O que você percebe? O que acontece que talvez é hora de você pensar: peraí, isso aqui tem algo estranho. Peraí, isso aqui está errado. Olha, isso que acontece lá na minha casa ou com meus parentes, opa, na igreja? Relacionamento talvez do diácono, a forma de tratar uma criança ou outra? A forma que muitos adultos da igreja estão tratando? Opa! Será que isso é violência? E será que é hora de eu começar a trabalhar essa questão? Na sua comunidade, na sua vizinhança. Muito grito? Muito palavrão? Muita música que corrompe a moral das crianças? Opa! Eu estou entendendo que isso é violência? À medida que eu vou entendendo o que é violência, então agora eu posso começar a pensar estratégias, o que fazer. Bom, por que a violência acontece? Se nós entendermos o porquê da violência, podemos buscar alternativa para enfrentá-la. Existe um modelo de compreensão muito interessante, que é o modelo ecológico multidimensional, que ele aponta o seguinte: existem fatores que, esses fatores ou elementos, se eles estiverem presentes no sistema, a violência pode acontecer. Um exemplo de sistema, a cultura. Nós temos vários fatores de risco na nossa cultura. Por exemplo, conceito generalizado de infância como propriedade. Observe na sua igreja o que falam sobre as crianças. Esses adolescentes são o quê? Esses meninos essas meninas são muito o quê? Comece a processar o que você está escutando. Comece a processar. Se você escuta na igreja, fora da igreja, no seu bairro, na família, pode estar carregado da ideia de que criança é objeto. Se esse é o conceito que você tem encontrado, as crianças nesse lugar estão a ponto de sofrer algum tipo de violência se não estiverem já sofrendo. Porque é um fator de risco. A qualquer momento, a partir da forma que eu penso, eu terei uma atitude. Eu terei uma ação contra aquela criança que é várias coisas. Uso do corpo e da sexualidade como objeto de consumo é um produto a ser consumido. Observe se na sua região as pessoas estão pensando assim. Se elas estão enxergando assim. Se o corpo é para ser mostrado, mas mostrado de qual forma? De uma forma inadequada. Se é um produto que precisa ser consumido, as crianças estão em risco naquela região. Porque se é um produto que precisa ser consumido, serão buscadas formas para consumir esse produto. Para mostrar e para consumir.
Se a violência é algo natural, como nós vimos nas canções, um tapinha não dói. Não, qual o problema? Que pé de galinha não mata pinto, não. Não é isso? Não, que isso? Nós temos um grande problema. Muitas situações de violência que nós estamos vendo, elas estão se tornando naturais, naturalizadas. Um exemplo é quando se tem aí brigas, e ao invés de separar a briga, você tem o selfie. Você tem, tô aqui, ó. Ou então está filmando, né? Já viram quantos vídeos no WhatsApp que vem as filmagens? Não se separa a briga. É importante filmar e mostrar. E aí, como nós falamos de filmar e mostrar, passa esse vídeo, por favor. Falta o som. Uau! Batata Ruffles dançando polidense? Uau! Fazendo striptease! Que batata é essa? Uau! Será que então o corpo está sendo consumido? Imagina a criança visualizando isso. Que não vem sozinho, vem com diversas outras informações. Então, uau! Depois que aquela batata tirou a roupa, viu como aquela menina chegou até ela? Então eu tenho que fazer a mesma coisa? É assim que se conquista, é assim que se faz. Próximo vídeo. Propaganda de goma de mascar? Por que quando ela sopra, né, enche o ar, toma o ar, os seios da mulher aumentam e diminuem? Como assim? Tem certeza que é uma propaganda de goma de mascar? Qual a leitura da criança para essa propaganda? Como as meninas veem? Como elas enxergarão essa propaganda? E elas tentarão fazer o quê? Pode passar? Próximo vídeo. Acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo, é Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Que é bonitinha, é? Boa tarde, tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com famoso, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada. As crianças estão escutando. As crianças visualizam. Esse é só um exemplo do que elas puxam na internet. E elas estão desenvolvendo conceitos. Criança é pessoa? Então criança pensa, criança raciocina, criança cheira, criança tem sensibilidade. Elas estão aprendendo. Se nós não trabalharmos outros conceitos, são esses que elas vão aprender. São esses que elas desenvolverão no dia a dia. Pode. Opa. Eu acho que já está 10-0 para o passador aqui, viu? Abuso de poder. Instituições que não se comunicam. Olha quantos fatores de risco nós estamos encontrando. Observe isso na sua comunidade. A escola faz trabalho junto com a igreja? A igreja trabalha junto com o CRAS? Junto com o Serviço de Assistência Social? A igreja trabalha com o Centro de Saúde busca apoio da igreja? Quanto mais isoladas as instituições, mais fragilizadas elas estarão. Mais a criança, naquele contexto, estará em situação de vulnerabilidade e de risco. Olha esse vídeo, por exemplo. Uma situação dentro de uma escola. Chique. No caso desses brilhos. Todo mundo tá usando só por isso, só aí porque eu gosto. A roxa significa beijo de língua, talvez sexo oral. A amarela significa abraço. A rosa é mostrar o peito. A dourada significa tudo. Não, eu não sabia antes de sair no jornal, não sabia não. Acho que estão exagerando sim. Vou continuar usando. Vão fazer se quiser. Teve um dia que o menino pegou a estoura da minha amiga. Foi a preta. Ele queria... Dentro de uma escola. Dentro de uma escola, um local de proteção. E tem uma pessoa que passa ali também, que ela fala assim, não, minha filha de 6 anos quer usar, mas eu falo para ela que isso que estão dizendo é tudo mentira, isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, não é que não. Mentalidade. Dependendo da forma que se pensa, as crianças estão desprotegidas. Últimos fatores de risco no relacionamento da criança.
Você sabe quem são as pessoas que convivem com o menino ou a menina que vem para você, na escola dominical, na célula, que estuda com você? Comece a perceber quem são as pessoas. Procure saber rotinas, o que elas fazem, com quem fazem, como é o dia a dia. À medida que você conheça, e aqui algumas informações importantes relacionadas às pessoas que convivem com a criança, isso pode fazer muita diferença. E você pode começar a detectar situações de violência e maus tratos. As pessoas que cuidam da criança têm histórico de abuso? É importante saber. Porque talvez pode acontecer uma reprodução da situação abusiva. Padrão relacional autoritário? Pense uma criança que às vezes o pai vai buscar na igreja que ele faz assim: ô menino, vamos embora rápido, vamos que eu estou com pressa. Já aconteceu com você? Todo dia? Alguém falou aqui? Se na sua frente a forma de tratar é essa, o que acontece dentro de casa? Já parou para pensar? Se diante de você, que é uma pessoa de referência daquela criança, não se tem um mínimo de descrição, um mínimo de cuidado, e se faz de uma forma tão aberta, se trata, porque talvez entende que aquela criança é objeto. É assim que tem que ser tratada mesmo. Também, volta. Relação afetiva, de comunicação muito pobre, isso é um problema. Perceba as crianças que estão com você, qual é esse relacionamento que se refere a fala, conversa, tratamento verbal. Pode ser muito pobre com os pais. Então a criança não desenvolve, ela quase não fala, ela não interage. Fica mais fácil, porque o abusador vai chegar e vai abusar, porque a criança não fala nada, não reage. A criança não tem algo que ela vai fazer em relação a uma situação abusiva. Então é muito mais fácil abusar. Ausência física e emocional, não incorporação do tabu do incesto, eu vou fechar daqui a pouco falando sobre ele, e falta de educação da sexualidade. Tem uma canção que ela fala assim: cabeça, ombro. Por que a gente já vai do ombro do joelho? Não tem nada entre o ombro e o joelho, não? Não? Não tem outra parte do corpo, não? E a gente ensina para criança, por exemplo, criança, você tem partes íntimas e você tem que cuidar. As pessoas não colocam a mão aí, mas a gente não fala. A gente não fala que o corpo é importante, então ela está escutando mensagem lá falando que o corpo é um produto a ser consumido. E eu não falo que o corpo é importante, que ela tem que cuidar, valorizar, controlar, curtir. Então a criança vai desenvolvendo uma falta de educação para a sexualidade, porque ninguém ensina. Mais um vídeo? Pode passar? Primeiramente, fora tema, em segundo, quero saber. Alguém está ensinando. Alguém se relaciona com essas crianças. Vai lamber, vai morder, vai bater. Me fala, quero saber. E aí, bebê? Próximo. Vai chupar, vai lamber, vai morder, vai bater. É você que vai. Alguém está ensinando. Quem está ali interagindo com essas crianças? Isso é uma dança? A criança depois é só tirar a roupa e dançar sem a roupa. É só uma dança. É só uma brincadeira. Próximo. Oi? Próximo vídeo, pode passar? É só uma brincadeira, qual o problema? Tem um problema no vídeo. Qual o problema de dar um tapa no rosto? É só uma brincadeira, eles estão aprendendo, alguém está ensinando. Aprendizagens. Próximo vídeo. Aprendizagens. A criança desenvolve valores, mas nós podemos fazer... Já passou. Nós podemos fazer diferença. Para fechar. Como? Ajudando a criança a desenvolver a adequada autoestima no seu dia a dia. Isso você pode fazer. Você é importante. Você é valente. Você é uma princesa de Deus. Olha, você que bom, você tem capacidades. Quanto mais você valoriza, quanto mais você fortalece a autoestima da criança, quando uma pessoa quiser abusar, não, peraí, você não vai fazer isso não. Não, eu não sou isso que você está falando, não. A criança tem reação. A criança se comporta de uma forma diferente, não é uma forma passiva. Ela sabe dos direitos dela, ela sabe que ela pode falar não. Se alguém quiser tocar em partes íntimas do corpo dela, quem ensinou? Se ninguém ensinou, talvez a mensagem que ela recebeu em casa foi contrária. Menino, vai lá dar bênção à sua avó e cala a boca. Não estou dizendo que não deva fazer, mas olha a forma que a gente mostra que ela tem que fazer. Então você só tem que obedecer o adulto, e calado.
Se é só assim, quando o agressor chegar e falar, tira sua roupa, o que ela vai fazer? Ela não aprendeu que ela pode falar não? Ela aprendeu que ela tem o direito de se posicionar? Se ela não for ensinada, ela fica mais vulnerável. Será que ela está aprendendo a comunicar? Ela pode falar em casa? Ela pode falar na escola dominical? Ela pode falar na escola? Se ela não aprende e entende que ela tem o direito de falar, e se ela não fala no dia a dia, ela fica mais vulnerável. Ninguém ensinou a comunicar. Tem alguém ensinando a resolver problemas? Ela sabe resolver problema? Às vezes, principalmente em casa, não. Os pais fazem tudo para ela. Então, ela está aprendendo a resolver qual o problema? Ela está aprendendo a fazer o quê? Já falei dos conceitos relacionados à sexualidade, desenvolvimento do corpo. Ela está aprendendo que o corpo dela é importante, que ela tem que controlar, curtir, brincar, que é prazeroso dar um abraço. Prazeroso não é só interação sexual com outros, mas é prazeroso dar um abraço, dar um beijo, receber um beijo, com respeito. Quem está ensinando? Se ninguém ensinar, ela não vai aprender. Ela não fará. Mas se alguém ensinar, ela vai saber fazer. Ela está aprendendo que o corpo é meio de comunicação, ela está aprendendo que existem partes íntimas desse corpo e como cuidar dessas partes íntimas, alguém vai ter que ensinar. Em especial, essa é a responsabilidade dos pais, mas, às vezes, com a dificuldade dos pais, a gente pode dar uma ajudinha, em outros ambientes também. Alguém está ensinando sobre o tabu do incesto? A criança precisa aprender que tem interações que ela não tem com o papai, com a mamãe ou com os irmãos. Um caso real, 5 irmãos, que um mais velho já com 15 anos, na época ele estava com 11 para 12, ele chegou para um dos irmãos e falou assim, olha o que eu vi nessa revista, vamos fazer isso aqui? Ah, vamos fazer. E eles começaram a fazer o que estava na revista. Os 5 começaram a fazer o que estava na revista. E eles estavam tendo prática de sexo oral. A mais nova tinha 6 anos. Por quê? Não se estabeleceu limites. Muitos irmãos, nós temos atendido lá em Belo Horizonte, na Clínica Infância Protegida, muitas meninas estão grávidas dos irmãos. Não é mais de primo e de pai, são dos irmãos. Por quê? Não se tem incorporado o tabu do incesto. Não se tem limites na relação, na interação e no contato entre irmãos e parentes. E para fechar, estamos ensinando as crianças a lidar com segredo? A criança está aprendendo que tem segredo que ela não guarda, ela tem que contar para alguém de confiança? A gente precisa ensinar. A gente precisa trabalhar isso com a criança. À medida que ela se fortalece e entende que ela tem que contar para alguém, ela fica mais protegida, ela fica mais segura. E nós estamos ensinando a criança a distinguir culpas reais e culpas atribuídas? Se o copo cai, se uma criança derrama o copo assim de água, o que normalmente se fala com a criança? O menino, que lerdeza, hein? O que é isso? Toma mais cuidado. E quando um adulto derrama, a gente fala a mesma coisa, né? Ô, seu Leto, você vem aqui visitar a minha casa e fica quebrando o copo aí? Eu sei que a gente faz a mesma forma, não é? Com adulto. Por que com a criança é tão diferente? Quando isso acontece, quando ela não entende que existem acidentes ou incidentes que podem acontecer, ela não distingue culpas reais das atribuídas. E o agressor vai abusar dela e falar assim, tá vendo o que você fez eu fazer? A culpa é sua. Você que fez isso, olha a roupa que você usou. Olha, tá vendo? Você ficou me abraçando desse jeito, a culpa é sua. E ela vai acreditar. E ela fica mais vulnerável quando isso acontece. Nós podemos trabalhar a prevenção à violência. Nós podemos desenvolver essas aprendizagens. Nós podemos ajudar a criança a desenvolver as emoções. Ao invés de a criança escutar, cala a boca que homem não chora. Ô menino, deixa de ser medroso. Não, você pode ficar com medo. No entanto, o que eu faço quando eu estou com medo? É isso que ela precisa aprender. O que eu faço quando eu estou com raiva? Pode ficar com raiva. A Bíblia não fala irai-vos e? Nossa, eu posso ficar com muita ira. Mas o que eu faço quando eu estiver irado? A criança tem que aprender desde cedo. Ao invés de ter as emoções e sensações abafadas, vamos ajudá-las a identificar. Para a mãe mineira isso é muito difícil, porque a criança chega para a mãe mineira e fala assim, mãe, eu estou com um trem aqui dentro. Estou com um trem. Menino, que trem? Não sei, mãe, é um trem aqui, um trem ruim. Precisamos ajudar a identificar o que é o trem ruim. Medo, raiva, tristeza. O que é esse trem ruim, filho? Ah, filho, então quando você estiver com esse trem ruim, faz o quê? E eu encerro contando um caso. Um caso de um menino, olha como é mais simples do que parece. Ele disse assim, chorando, pai, eu estou com muito medo, eu não quero dormir no escuro. Eu não quero dormir aqui no escuro, é muito ruim. O pai olhou para ele, filho, você está com medo? Estou com medo. De dormir no escuro? De dormir no escuro. O pai foi lá, fica com a luz acesa.
Aí o menino olhou para ele. Tá bom, pai. Ele não conseguia pensar. Ele não conseguia raciocinar que era só acender a luz, de tanto medo. Mas se nós ajudarmos as crianças, trabalharmos as emoções, se nós desenvolvermos fatores de proteção, elas estarão seguras, elas estarão protegidas. Ensine. A proposta do Clóvis é essa: ajudar a desenvolver fatores de proteção, através de brincadeiras, dinâmicas, jogos, danças, canções. Procure depois, podemos levar uma oficina de capacitação para a sua igreja, para a sua cidade, e ajudar em processo de formação, capacitação e com kit também, material educativo, que pode ajudar nesse processo de fortalecimento. Nós falamos de violência sem precisar falar de violência. É estranho, né? Mas essa é a proposta, porque brincando nós podemos nos fortalecer para enfrentar situações difíceis. Ezequias se levantou e protegeu o povo. Você está aqui hoje como Ezequias. E lá em 2 Crônicas, capítulo 29, que fala da história de Ezequias, ele só conseguiu isso porque ele fez tudo segundo a vontade do Senhor. Faça tudo segundo a vontade de Deus. E você vai conseguir fazer o que está lá em 2 Crônicas 32, verso 5. Marque para você ler depois. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora. Fortificou a cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Foi isso que Ezequias fez. E com isso, ele conseguiu proteger a sua cidade, a sua nação. Se levante, se fortaleça. Você tem escudo, você tem armas. E você foi chamada para construir muro. Não só um, mais de um muro. Deus te abençoe. Muito obrigada. Mas aí isso não vai poder ser agora, porque eu lembrei do curso que eu fui fazer em BH. Teve duas coisas que me chamou também muito a atenção. O senhor trouxe aquele vídeo da Oprah? Cadê o senhor? Está no computador. À tarde a gente pode passar, ou à noite? Porque no vídeo que aquela apresentadora Oprah, sabe a Oprah? Alguém conhece? Americana. Ela faz uma entrevista só com pedófilos. Ele é muito grande mesmo, mas nem que a gente coloque um pouquinho. Eu queria muito que a gente saísse blindado mesmo daqui. Nós já trouxemos juízes, procuradores, promotores, tanta gente boa para ensinar o povo do Brasil a defender as crianças. Mas o Clóvis tem algo específico, e eu agradeço a Keila por ter me ensinado isso, e o pastor Ivan foi meu professor tão lindamente. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês ainda, com o meu professor aqui no altar, é que uma criança lá em Belo Horizonte queria se suicidar. E ela deixou uma carta para os pais. Prestem bem atenção nisso. E vocês podem levar, inclusive, para informar os pais de vocês. E ela queria escrever uma cartinha, dizendo que ia se matar, mas a mãe pegou a carta antes do menino se matar. Ele estava na fase da adolescência, início da adolescência, 11, 12 anos. E quando ele escreve essa carta, a mãe pega a carta antes. E ela fica louca, e meu Deus, meu filho ia morrer amanhã. Mas ela leva e procura a psicóloga, inclusive a Alessandra, que é do Clóvis. E a Alessandra descobre que o problema que ele queria suicidar é porque ele estava com um processo que todo adolescente passa, todo não, alguns, da poluição, que é a ejaculação do menino dormindo. E ele achava que estava com câncer terminal, porque ninguém ensinou para ele que ejacular dormindo faz parte do processo de transformação de uma fase para outra. Ele ia perder esse menino por falta de informação. Ele achava que era câncer. Por isso que a informação, professor, é algo que nos livra da ignorância. É algo que salva um país, uma nação, um povo, crianças, uma geração. E é por isso que nós estamos aqui. À tarde ou à noite, eu queria muito que nós passássemos esse filme da Oprah. Por quê? Nós já atendemos centenas de crianças que já sofreram abuso. Inclusive em acampamentos, é muito bom, porque lá eles têm um momento de desabafar. E essa coisa da entrevista da Oprah me alertou para algo que eu queria que vocês fossem saindo daqui. Existe uma coisa que afasta a criança do abusador. Eu não sabia. Trabalhando 20 e poucos anos com criança, eu não sabia. Descobri no Clóvis, eu posso falar, professor? Quando uma criança, a primeira vez que ela for abusada, se ela for orientada em casa a gritar,
quando alguém tocar em suas partes íntimas, quando ela falar, socorro, alguém me ajuda, ela pode gritar, ela afasta o pedófilo, o abusador de perto dela. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, não conta para sua mãe. Se você contar, eu vou dizer que é sua culpa. Eu vou matar sua mãe, eu vou matar você. E ele começa a intimidar essa criança. Mas se a criança grita, todos os pedófilos que estavam no vídeo da Oprah disse, se ela tivesse gritado, eu não teria abusado da minha filha. O pai falando da filha, se ela tivesse gritado, eu não teria abusado. Aí o avô, o pedófilo do vídeo, disse, se a minha neta tivesse gritado, eu não teria abusado dela. Ela teria oferido resistência. Aí o vizinho, o abusador, disse, se a minha vizinha tivesse gritado, pedido socorro, eu não teria abusado dele, do menininho. Todos, foi unânime. Essa informação é riquíssima. Leve para a liderança de sua igreja, leve para os professores, leve para os pais. Se a criança grita, ela afasta o abusador. Amém? Professor Ivan, o senhor voltará, com certeza. Deus lhe abençoe. Receba os nossos mimos com carinho, aquele buquê para sua esposa. Aniversariante de ontem. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Meus queridos, continuando, porque nós temos tanta riqueza para aprender aqui.